Esta manhã, para os nossos corações, nós temos duas apresentações. Tem duas fichas aqui comigo. Duas apresentações de duas crianças. Então, eu vou chamar primeiro a família do Ravi Varela Schmitz. Pode subir aqui em cima. A mãe Nayara e o pai Luiz Antônio. Pode subir aqui em cima. Está ali. Se veio padrinhos, madrinhas, também podem subir. Isso, podem ficar aqui. Que lindo, Ravi. Oi, Ravi. Acordou cedo hoje, foi? Oi, meu amor. Essa é a madrinha, irmã? Madrinha? Sejam bem-vindos. A igreja Amor e Graça não batiza criança. Nós apresentamos a criança ao Senhor. Jesus, quando era bebê, foi apresentado no templo. E como ele é o nosso exemplo, né, da nossa fé, nós também apresentamos. Quando o Ravi crescer, se os pais, né, ensinarem ele, como dizem em Provérbios, ensina o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer ele não se desviará. Então, se os pais criarem o Davi, segundo a palavra de Deus, quando ele crescer e tiver 12 anos, ele vai decidir se ele quer se batizar, com o entendimento de fé dele. Quero convidar o pastor Joel para vir aqui me ajudar a segurar o Ravi, enquanto nós vamos orar e apresentar ele ao Senhor. Gostou de ti, pastor? Fica aqui. Vamos orar? Estenda suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar o Ravi agora diante de ti, Senhor. Nós o consagramos a ti, Deus. Nós entregamos ele a ti, os seus caminhos, os seus dias, ó Deus. O Ravi crescerá em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Senhor, que ao primeiro dia na escola, aonde ele estiver, Senhor, que a sua presença possa estar com ele. Que os passos do Ravi, Deus, sejam, ó Deus, separados, ó Deus, e consagrados a ti, Senhor. Que os seus pais, ó Deus, e a sua madrinha, Senhor, também levem ele, ó Deus, aos teus caminhos. Ensine, ó Deus, a tua palavra sobre o Ravi. Nós separamos ele a ti, Senhor. O inimigo não encontrará, Senhor. Derrama sobre ele, ó Deus, saúde, prosperidade, que ele possa ser um grande homem de Deus, pregar a tua palavra por onde ele for, Senhor. Em nome de Jesus, nós consagramos ele a ti esta manhã, Senhor. Graças te damos. Amém, Senhor. Aleluia. Vamos ficar tudo junto para nós bater a foto ali. Pode pegar da pai. Aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Mãos e louvar, pois tudo que tenho é uma... Coisa linda, né? Que privilégio que nós temos essa manhã, entregar essas crianças ao Senhor, consagrá-las ao Senhor. Agora nós vamos chamar outra família, a família do Vicente da Silva Gonçalves. O pai é o Vitor e a mãe é a Gabriela. Podem subir todos aqui em cima. Se os padrinhos estiverem aí também, podem subir aqui. Vicente da Silva. Que nome bonito, Vicente. Olha quanta gente está se comprometendo a criar o Vicente nos caminhos de Deus, hein? Olha a responsabilidade.
Todo esse povo, Vicente, vai te criar no caminho de Deus. Ai, que lindo. Vem cá, pastor. Ai, o que foi, meu amor? A mamãe. Vamos orar. Estenda sua mão para cá. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te entregar o Vicente. Consagramos o Vicente a ti, Senhor, esta manhã de domingo, Senhor. Todos os seus familiares e padrinhos estão aqui diante do teu altar, Senhor, e se comprometem também a criar o Vicente nos teus caminhos. Ó Deus, nós consagramos os dias dele, Senhor, a infância, a adolescência, Senhor, a sua juventude, a sua fase adulta, Senhor, está consagrada a ti. Separa ele para ti, Senhor, não deixe que o inimigo, ó Deus, possa encontrá-lo, Senhor. Que os primeiros dias na escola, Senhor, ele vá, Senhor, com a tua presença. Que os passos dele, Senhor, sejam guiados por ti. Em nome de Jesus, nós consagramos a ti, Senhor. Nada mais pode tocar no Vicente, Senhor, porque ele é teu e está separado por ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Entrega pro pai, mano. Entrega pro pai. Vamos ver se nós cabemos todos na foto. Vem cá, pastor. Amém. Deus abençoe. Deus te dê sabedoria para criar ele. Deus te dê sabedoria, meu irmão. Aleluia, Senhor. Então vou levantar minhas mãos e louvar. Pois tudo que tenho é um aleluia. Aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando Aleluia. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque podemos consagrar essas crianças a ti, Senhor. Obrigado, porque o Senhor morreu na cruz pelos nossos pecados. Obrigado, Jesus. Te damos glória, Senhor. Te louvamos, Senhor, e te damos aleluias essa manhã, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Vamos ouvir uma palavra do Senhor esta manhã? O Senhor vai falar ao coração da igreja, assim como falou também ao meu coração, quando eu fui buscá-lo no Espírito, uma palavra. O tema da nossa palavra de hoje é quem somos. Você já parou para pensar quem somos? Se eu fosse escrever uma carta para alguém, como eu me identificaria? Se você fosse escrever uma carta, como você se identificaria? Se alguém fosse te descrever, como essa pessoa te descreveria, se ela fosse te apresentar? Como é a minha vida com Deus? Eu tenho uma vida com Deus? Como Deus me vê? Como eu me vejo com Deus? Eu tenho uma história antes de eu conhecer Jesus e uma história depois desse Jesus. Nós vivemos num país que tem total liberdade religiosa. Nós podemos ouvir a palavra de Deus, estamos expostos à palavra de Deus a qualquer momento, sem nenhuma restrição. E até que ponto nós estamos dispostos realmente a viver essa palavra? A trazer para a nossa vida essa palavra de mudança, que é a palavra de Deus. A trazer para a nossa vida essa vida com Jesus. O antes e o depois da nossa história, de ter sido exposto a esse evangelho.
Muitas vezes nós queremos adaptar a palavra de Deus para nossas vidas, para justificar os nossos erros, para justificar nossas vontades, aquilo que queremos fazer. Nós adaptamos muitas vezes a palavra de Deus, ou tentamos achar um lugar que pregue aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero ouvir, não aquilo que eu preciso ouvir. Você pode perguntar assim: pastora, mas eu já entreguei a minha vida para Jesus e nada mudou. Ou você pode pensar assim: algumas coisas mudou, mas algumas coisas parecem impossível de mudar. Se nós estamos ouvindo o mesmo evangelho, e se esse evangelho traz mudança na vida de uns e não traz mudança na vida de outros, é momento de nós pararmos e refletirmos. Estamos deixando essa palavra entrar em nossa vida? Estamos deixando esse evangelho nos mudar? Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Atos 22, 4. Atos, capítulo 22, versículo 4. Diz assim: persegui os seguidores do caminho até a morte, algemando tanto homens quanto mulheres e jogando-o no cárcere. Bom, este que escreveu esse texto é o apóstolo Paulo. Antes do encontro com Jesus, ele estava tentando ganhar a simpatia e lembrar que ele era confiável o seu testemunho de perseguir os cristãos. E com essa frase, com essa indagação, ele conseguiu ganhar do Sinédrio cartas para ir até uma cidade chamada Damasco, que ele soube que tinha alguns judeus cristãos lá. Com essa carta ele poderia ir lá e prender esses judeus cristãos e trazê-los para prender. Paulo, ele era mais conhecido como Saulo, que era o nome judaico que ele tinha, mas o nome romano dele era Paulo. Ele era um judeu da cidade de Tarso, era um homem muito religioso, pertencia ao grupo dos fariseus, como seus pais. Ele recebeu o treinamento de Gamaliel, um dos teólogos mais famosos daquela época, mais influentes que tinham os professores da lei. Seus esforços eram sinceros. Como um bom judeu, ele conhecia bem as Sagradas Escrituras, acreditava sinceramente que o movimento cristão era perigoso para o judaísmo, por isso que ele perseguia sem dó. Então Paulo, ele acreditava que o movimento cristão, que as pessoas que acreditavam em Cristo vinham se converter no cristianismo, era perigoso para o judaísmo. Eles iam desviá-los da lei. E acreditando nisso, ele era muito severo. E quando ele ganhou essa carta para ir até a cidade de Damasco, para pegar esses judeus que tinham fugido para lá, porque naquele tempo, para servir a Jesus, para se converter ao cristianismo, tinha que ser escondido, dentro das casas. Ninguém podia saber que tinha se convertido a Jesus. Só que o que o Paulo não sabia é que quando ele estava se preparando para chegar a Damasco, aquele em quem ele tanto perseguia, ele ia ter um encontro, que iria mudar
completamente a vida de Paulo. Então, quando Paulo estava indo a caminho de Damasco, está em Atos, capítulo 9, versículo 3, 4 e 5. Se vocês quiserem acompanhar, senão eu vou lendo aqui para nós ganharmos tempo. Atos, capítulo 9, versículo 3, 4 e 5 diz assim: Entretanto, durante a viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz, vinda do céu, resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ao que ele inquiriu: Quem és, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele foi transformado totalmente depois do encontro com Jesus. Paulo, ele teve esse encontro com o Senhor e a vida dele foi transformada. Ele nunca teve medo de enfrentar os desafios. Ele nunca teve medo de obedecer o que Deus tinha dado ao longo da sua caminhada. Paulo, ele era um homem de personalidade forte. Ele era um homem muito frio antes de Jesus. Ele matava realmente os cristãos, friamente. Mas depois de Jesus, mesmo com sua personalidade forte, ele sempre se submetia à direção de Deus sobre a vida dele. Paulo, ele foi um homem de muitos desafios e muitas cicatrizes. E nós, o que eu quero tentar passar para a igreja? Aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Muitas vezes nós cantamos e declaramos canções que falam: coloque suas marcas em mim, Senhor. Eu quero ser os teus pés aqui na terra. Nós estamos entendendo a grandeza dessas declarações? O caminho de Jesus foi um caminho cheio de ofensas, calúnias, difamação. Nós estamos dispostos a trilhar esse caminho por amor a Jesus? Nós buscamos a Jesus muitas vezes por o que Ele pode nos dar, não pelo que Ele é. Às vezes nós passamos por lutas, vamos passar até Jesus voltar. Às vezes na nossa casa nós passamos por dificuldades, enfrentamos alguns vales. E às vezes eu escuto pessoas dizendo: não é pastora? Não é crente? Como é que pode passar por isso? Porque o evangelho nesse tempo está centralizado num evangelho que não pode haver sofrimento. Não pode haver lutas. Porque quem serve a Deus é pregado o evangelho de prosperidade. O evangelho que não podemos ter nenhuma luta. Mas se nós queremos ser os pés de Jesus aqui na terra, se nós queremos ter as marcas de Jesus em nossa vida, nós precisamos entender que vamos passar por lutas, que vamos passar por batalhas, que estamos aqui carregando o evangelho de Jesus através de nossas vidas. Aleluia. Amém. O caminho de Jesus foi um caminho de muitas ofensas, ele foi difamado, ele foi humilhado, ele foi açoitado, mas também um caminho de muitos milagres. Se nós andarmos com Jesus, nós vamos ter muitas coisas difíceis sim, mas também nós vamos presenciar muitos milagres. Nós queremos buscar a Jesus pelo que Ele pode dar, não pelo que Ele é.
Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz assim, ó: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele é o caminho e pronto. Não tem outro caminho, não tem outro caminho sem ser Jesus. Ele é o caminho. Ah, pastora, mas eu não concordo com algumas coisas que a igreja faz. Ele é o caminho. Ah, mas eu não concordo com algumas coisas do Evangelho, eu não concordo com algumas coisas da Bíblia. Ah, eu não concordo. Jesus é o caminho. Não podemos mudar a palavra de Deus para nos adaptarmos àquilo que nós achamos que é certo ou errado. Jesus é o caminho e não tem outro. Não adianta. Nós às vezes podemos pular de igreja em igreja. Se for pregado o evangelho genuíno e o evangelho verdadeiro, nós vamos nos deparar com a palavra de Deus dizendo: Jesus é o caminho. Não há outro caminho. Em Timóteo diz: há um só mediador entre Deus e homens, Jesus Cristo, homem. Só tem um mediador, só Jesus, não existe outro. Jesus é o caminho. O apóstolo Paulo encontrou o caminho quando ele estava a caminho de Damasco e se deparou com o encontro com o Senhor. Ele encontrou o caminho e nunca mais foi o mesmo. Por que que às vezes nós encontramos esse caminho, mas quando sairmos daqui ou quando nós deparamos no nosso dia a dia com algumas dificuldades, nós tentamos desviar um pouquinho deste caminho porque por aqui está muito difícil? Nós temos hoje nas redes sociais inúmeras pregações, inúmeras mensagens, muitas coisas. Podemos até estipular o título do que eu quero ouvir hoje. Hoje estou muito triste. Mensagem sobre tristeza. Mas será que essa mensagem está trazendo uma mudança em nossas vidas? Nós temos que renunciar a nossa vida para nós conseguirmos acharmos a vida de Cristo. Se nós não renunciarmos à nossa própria vida, nós não vamos encontrar a vida de Cristo. Muitas vezes eu quero estar com minhas filhas, com os meus netos, com os meus genros, mas o Senhor me chama para fazer algo para Ele. E eu preciso tirar um tempo, então eu passo o dia todo trancado, orando, buscando o Senhor. O meu coração como mãe, como vó, quer estar com eles, mas eu preciso renunciar a alguma coisa para poder buscar o Senhor. Eu preciso renunciar a algum tempo de estar nas redes sociais para poder ler um livro, ler a palavra de Deus, estar mais perto com o Senhor. Se nós não nos vigiarmos, nós passamos horas vendo rios, quando vê passou meia hora, 1 hora, 2 horas, que nós não oramos, não buscamos a Deus. Quando um filho vir com um problema, o que nós vamos passar para ele, qual conselho vamos dar, se não temos nada? Jesus é o caminho, não tem outro caminho, não adianta, Ele é o caminho. Seguindo o versículo de João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus é a verdade, pronto, não tem outra verdade. Não tem. Vocês sabiam que nós somos atraídos por pessoas que são parecidas com nós? Relacionamento, casamento, amizade. Até alguns traumas que nós temos, nós acabamos nos aproximando de pessoas que têm os mesmos traumas. Nós somos atraídos por pessoas que são parecidas com nós. Até teve um filme do Rei Leão, em 94, eu acho, que quando Simba foi falar com Sala, sei lá, né, Sala, ele disse assim, ó, ela começou a cobrar algumas coisas de Simba, algum posicionamento ali dele, e ele disse assim: tu tá parecendo o meu pai. Buscamos pessoas que são parecidas com nós. Agora vem algo muito sério, igreja. Em João 8,44 diz que o pai da mentira é o diabo, e é parecido com ele aquele que profere mentira. Com quem queremos ser parecido?
O que está nos atraindo? A verdade, que é Jesus, eu sou o caminho, a verdade, ou a mentira, que é o inimigo? Ai, nada a ver. O inferno está cheio de nada a ver. João 8,44 diz que o pai da mentira é Satanás, e aquele que profere mentira é parecido com ele. Jesus é a verdade, e não tem outra verdade. E aonde há verdade não pode haver mentira. Não pode haver engano em nossas coisas. Naquilo que fizemos, nossa vida tem que ser sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Nós que servimos a Deus, nós temos sido taxados como povo que não tem palavra. Que evangelho é esse que nós temos vivido? O evangelho genuíno de Jesus é o evangelho que transforma. Estamos expostos à palavra do Senhor todas as semanas. E o que tem mudado em nossa vida depois que saímos diante da palavra dEle? Tem que haver transformação. Temos que ter uma vida antes e depois de Jesus. Temos que ter uma história. Como que eu era antes e como que eu sou depois? Como que eu vou pregar para as pessoas que Jesus é poderoso se eu não deixei o poder dele agir em mim e me transformar? Jesus é a verdade e pronto. Jesus é a vida. Se queremos a vida, nós teremos a vida. Mas se nós não escolhermos a vida, nós temos a morte. Romanos 3,16 fala: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos algo gratuito de Deus, que é a vida eterna. Se nós escolhermos a vida, nós escolhermos Jesus, nós teremos a vida. Mas se nós não escolhermos Jesus, nós temos a morte. Ah, Jesus é bonzinho, Jesus é amor. Ele vai entender esse meu pecadinho. Por que Ele morreria na cruz, se não fosse para nós sermos santos e separados, irrepreensíveis na presença dEle? Efésios 1,4 diz que nós fomos criados nele antes da fundação do mundo. Nós já estávamos em Deus para ser apresentado a Ele irrepreensíveis, sem culpa. Jesus nos tira toda a culpa do pecado, se nós confessarmos e entregarmos a Ele. O apóstolo Paulo, ele teve muitas feridas antes de Jesus. A história diz que ele era muito atormentado pelos seus pensamentos, de pessoas que ele matou, de crianças que ele matou, de mulheres que ele jogou no cárcere, arrancou as mães de seus filhos. Mas ele nunca deixou de acreditar quem ele era em Deus depois do encontro com Jesus. Nós deixamos às vezes o inimigo botar na nossa mente que nós não somos nada. Essa semana eu estava aconselhando uma adolescente, e ela chorando e dizendo que no colégio as amigas falaram para ela: tu não é crente. Falaram mal da igreja, por causa que ela tinha discordado de uma opinião lá. E aí começaram a atacar ela, e ela chorando, ela disse: pastora, ela disse que eu não era crente, que eu não servia a Jesus. E essa menina, ela foi selada com o dom de línguas no acampamento. E ela ficava lá no acampamento, andando para lá e para cá. E ela falava, e ela chegava e me abraçava. Ela dizia: eu estou falando em línguas, eu fui batizada pelo Espírito. E ela ficava tão contente. E eu lembro que o pastor Joaber chegou lá e ela abraçou o pastor lá e disse:
E ela ficava falando e apontando para a boca dela, muito feliz que ela tinha sido batizada. E aí, vocês acham que o inimigo não ia dizer que ela não tinha nada disso? O inimigo usou as próprias colegas dela e dizer para ela que ela não era. E ela acreditou, e ela chorava, ela dizia: eu acho que eu não sou de Jesus, eu acho que eu estou fazendo errado, eu estou pecando, eu acho que Jesus não me ama mais. E aí ela disse que ela falava bem baixinho, para ver se ela conseguia falar em línguas ainda, com medo de perder. E aí eu disse para ela assim: meu amor, se você está sendo confrontada pelo mundo, se você está sendo injuriada, você está no caminho certo. Você está no caminho certo, porque o inimigo não está contente contigo. Ela assim: pastora, na outra semana eu levei até minha Bíblia e eu até li lá para as 3 amigas no recreio. Eu disse: por isso, meu amor, o inimigo não está contente contigo, ele está te afrontando, mas não esquece de quem tu é em Deus. Não esquece que tu tem alguém poderoso nas batalhas que pode te proteger e te guardar. Assim como tu veio e falou para a pastora tudo isso, fala para ele. Ajoelha e diz assim: Senhor, olha o que aconteceu comigo hoje. Senhor, eles estão falando isso de mim. Denuncia para Deus, entrega para Deus, que Ele é poderoso nas batalhas. Sabe o que ela me disse? No final do nosso aconselhamento, ela disse assim: pastora, eu vou chegar amanhã lá e vou pedir perdão. Ela foi ofendida, ela foi humilhada, e o coração tão puro de Jesus que ela disse assim: eu vou pedir perdão para aquela menina. Esse é o evangelho genuíno, esse é o evangelho verdadeiro. Não ficar em nossa mente maquilando vinganças para as pessoas que nos ofenderam. Porque agora vai ver, agora eu vou fazer isso, aquilo. Não, liberar um perdão tão genuíno que eu vou pedir perdão para ela. Esse é o evangelho de Jesus. Esse é o evangelho verdadeiro que temos que viver nossas vidas todos os dias. Não podemos ter medo de pregar o evangelho verdadeiro. Porque o evangelho falso, o evangelho raso, está sendo pregado em muitos lugares. O evangelho que não há mudança. Estão adaptando a palavra de Deus para coisas terríveis, coisas carnais, coisas da terra, desejos, sexualidade. Estão adaptando a palavra do Senhor para dizer: eu tenho uma igreja e eu sirvo a Deus e eu posso fazer tal coisas. Não, a palavra diz não. Jesus é a verdade, Ele é a vida e Ele é o caminho. E Ele disse: meus amigos são aqueles que obedecem os meus mandamentos. Os mandamentos de Jesus: amar ao teu próximo como a ti mesmo, e amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não posso amar mais as minhas vontades, os meus desejos e os meus caprichos e as coisas dessa terra. O evangelho que estamos buscando virou um evangelho de barganha. Eu entrego a Deus, mas eu também quero algo em troca. Eu busco a Deus para restaurar o meu casamento. Eu busco a Deus para restituir minha vida financeira. Eu busco a Deus para restaurar um relacionamento quebrado, onde eu não libero perdão. Virou um evangelho de barganha. Eu vou a Deus, mas eu quero algo em troca. Estamos vivendo em um tempo que o evangelho virou barganha. Procuramos Deus para resolver problemas da terra e não por salvação eterna. Eu vou ler de novo o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Estamos vivendo em um tempo que o evangelho virou barganha. Procuramos Deus para resolver problemas da terra e não por salvação eterna. Eu não estou dizendo que Deus não restaura casamentos.
que Deus não restitui relacionamentos quebrados, que Ele não traz libertação para as finanças. Eu não estou dizendo isso, Ele faz tudo isso. Eu já vivi algumas áreas disso na minha vida, e estou vivendo outras áreas também disso na minha vida. Ele faz, Ele transforma, Ele liberta, Ele cura, mas precisamos ter uma vida alinhada com Deus. Precisamos ter uma vida alinhada com o Senhor, em jejum e oração. Busque em sua mente qual foi a última vez que você jejuou, que você privou de saciar o seu estômago, as suas vontades, para tirar um tempo para estar com o Senhor, uma meia hora do almoço. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Não, quando nós queremos, nós fazemos. Eu sou pastora da igreja, mas eu também tenho meu trabalho secular, eu trabalho em uma fábrica. E às vezes eu chego meio-dia, eu digo para o meu esposo, hoje eu não vou almoçar. Meia hora, igreja, meia hora. Do meio-dia ao meio-dia e meio. É o tempo que eu consigo. Mas eu tiro para estar com Ele. Senhor, eu não vou almoçar, eu vou entregar esse momento de jejum a Ti. Vou me privar da alimentação, porque eu quero me alimentar da Tua palavra, me alimentar da Tua presença. O apóstolo Paulo encontrou um lugar em Deus que nada mais fez afastar ele deste lugar. Ele encontrou um lugar em Deus que nada fez ele mais se afastar deste lugar. Mas começou já, o apóstolo Paulo já começou com 3 dias de jejum. O apóstolo Paulo teve aquele encontro com Jesus, por causa daquela luz enorme que veio sobre ele. Ele ficou cego, e ele foi levado para uma casa, e lá ele ficou 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber, orando. Em Atos 9, eu vou ler para vocês, se vocês quiserem anotar, 9, 11, 12, diz assim: por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. Então o Senhor lhe disse: apronta-te, vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento, e acaba de ter também uma visão, no qual um homem chamado Ananias se aproxima, impõe as mãos sobre ele, e ele vai voltar a enxergar. O Senhor tem vida extraordinária para nós, experiências sobrenaturais com o Senhor. Mas precisamos ter uma vida alinhada com Deus, obedecer ao Senhor. Eclesiastes diz: se submeta a Deus, obedeça aos seus mandamentos, e a prosperidade chegará. Se estamos passando por lutas financeiras, temos que nos submeter a Deus e à direção que Deus dá. Não podemos sair gastando e depois lá pedir para Deus pagar a conta. Ele não vai. Ele vai nos forjar de uma forma que nós temos que submeter a Deus, para Ele nos ensinar, como um pai, como pagar as nossas contas. Nós temos... O Evangelho de Jesus é incrível, é verdadeiro. Mas pastora, como é que eu faço para ter isso? Como é que eu faço para buscar a Deus? Gerando fé em nosso coração, em obediência a Deus, acreditando que nós temos um propósito aqui na terra. Como é que eu posso saber, pastora, qual é o meu propósito? Eu digo... Quer saber qual é o seu propósito? Pegar a palavra de Deus. Esse é o propósito. Para isso que fomos salvos. Se o Senhor nos salvou, foi para pregar a palavra dEle. Levar a palavra dEle às pessoas. Eu não posso estar aonde você está, seu meio de convívio. Você é que está neste lugar. Você que tem a responsabilidade de pregar a palavra de Deus neste lugar. Esse é o nosso propósito. Nós somos salvos para pregar a palavra de Deus.
Se nós vivemos em obediência a Deus, nós teremos dias extraordinários na presença. A manifestação de Deus é incrível em nossas vidas. Nós somos João Batista desse tempo. Nós temos que pregar o Evangelho para que Jesus volte. João Batista pregou o Evangelho, preparando o caminho para o ministério de Jesus começar. Nós temos que preparar o caminho para a volta de Jesus. Quem quer ser o João Batista desse tempo? Aleluia. Quem quer ser o João Batista desse tempo? Aquele que prepara o caminho. Se nós queremos ser o João Batista nesse tempo, eu escutei um aleluia. Talvez só um quer ser o João Batista desse tempo. Mas se nós queremos ser, nós temos que estar prontos para irmos para o deserto, fazermos um jejum e sermos alimentados por gafanhotos e mel silvestre. Era o que João Batista comia enquanto ele estava de jejum no deserto, preparando o caminho para Jesus. Mas nós estamos vivendo um evangelho de prosperidade, aonde não tem problemas, aonde tudo dá certo. Vem para Jesus que tudo dá certo. Vem para Jesus. A gente não prega a salvação para as pessoas. A gente fala assim: vai lá para a minha igreja que tu vai ser abençoado. Vai lá para a minha igreja que os teus problemas vão acabar. Aí a pessoa vem, passa 1 ano, 2, 3, os problemas não acabam, as dificuldades não vão embora, e ela desanima e desiste, porque foi pregado o evangelho de prosperidade, não foi pregada a salvação. Vem que eu vou te levar a ter um encontro com Jesus. Nós apresentamos a pessoa a Jesus, e o resto é o Espírito Santo que faz, é obra dele e não nossa. Temos que levar a pessoa até Jesus. Quando nós ouvimos a palavra deserto, nós já ficamos: não quero ir para um deserto. Porque nós estamos tão acostumados a viver esse evangelho de prosperidade, o evangelho de comparações. Ai, Deus está fazendo na vida da irmã, nossa, como Deus está prosperando. Ai, Deus está fazendo na vida daquele irmão, como ele está prosperando. Nossa, aquele foi liberto. Não podemos nos comparar. Redes sociais é algo terrível de comparação, principalmente para nós que somos mulheres. Ai, olha como ela está magra, Senhor, misericórdia. Como é que pode? Não é de Deus essa magreza toda. Ai, já vem dentro de nós uma tristeza. Ai, como eu estou gorda. Já perco o ânimo. Que Jesus é esse que nós ficamos tristes porque estamos gordas? Vamos à luta, vamos fazer alguma coisa. Estou tentando também. Eis-me aqui, estou tentando. Porque é tão bom comer, né? Então nós temos que gostar também de fazer exercício. Estou na oração para que o Senhor libere essa vontade de fazer exercício também na minha vida. Aleluia. É isso aí. Estamos tentando. Nós pastores estamos tentando fazer exercício. Não podemos viver essa comparação. Nós somos únicas. Vocês são seres únicos do Senhor. Ele ama e Ele acha você lindo, você linda como você é. Dessa forma, com sua personalidade, com o seu jeito de ser. Lembra que eu falei que o apóstolo Paulo tinha uma personalidade forte? Realmente ele tinha. Se vocês forem ler, estudar a história do apóstolo Paulo, ele teve algumas desavenças com alguns irmãos, deixou alguns irmãos para trás, foi pregar em outra cidade, em outro país, depois ele voltou, fez as pazes de novo, depois chamou outro, se desentendeu de novo, e ele tinha a personalidade dele, era essa a personalidade, e o Senhor foi tratando ao longo da caminhada com ele. Deus nos usa como nós somos. Só temos que ser obedientes, submissos à palavra dele, à direção dele. Jesus já tinha previsto que nós não gostaríamos de ouvir o verdadeiro evangelho. Jesus disse certa vez, ele disse assim, portanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentirão coceiras nos ouvidos. Reunirão mestres para si mesmo, de acordo com suas próprias vontades. Está escrito em 2 Tessalonicenses 4:3. Precisamos deixar o evangelho entrar. Em Apocalipse, quase todos os versículos ali no final dos capítulos diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Lá em Apocalipse, se você for ler, quase no final de todas as cartas, tem esse versículo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Precisamos ouvir e mudar. É fácil? Não. Não é fácil. A pastora entende que não é fácil. Eu vivo isso no meu dia a dia. Quando Deus quer nos transformar, Ele nos quebra para que haja uma transformação, uma mudança de vida. Eu fui sempre muito independente, muito. Trabalhei muito na minha vida. Criei 3 filhas, praticamente sozinha. Conheci meu esposo, elas já eram casadas, adultas. Não foi fácil. Mas eu nunca deixei de falar do amor de Deus para ela. E eu era sempre independente. Tinha que dar conta de tudo. De aluguel, de prestação de carro. Sempre fui atrás. E quando eu casei, essa independência continuou. Meu marido ia falar, não é assim. É assim. E fomos seguindo ao longo dos nossos anos de casamento. Ai, mas eu acho que se nós fazer isso... Não... Eu sei como é que é. É assim. E ele, como não gosta de briga... Lá em casa, se nós formos brigar, eu vou brigar sozinha. Porque ele só olha para mim... E às vezes ele fala assim, vou lá na fruteira comprar umas frutas. E sai. E a gente que é mulher, fala alguma coisa, mas fala. Não. Ele é muito sábio. E eu comecei a orar para o Senhor, porque algumas coisas na nossa vida estava meio que amarrado, sabe? Meio que, agora parece a pastora da Universal, né? Amarrado. Tava algumas coisas assim na minha vida que não desatava, e eu orava, eu chorei muito, gente, eu clamei muito ao Senhor, para que o Senhor me mostrasse o que eu precisava fazer. E quando o Senhor começou a me mostrar, eu não comecei a gostar, porque Deus começou a mostrar para mim que o sacerdote do lar é o esposo, ele é o homem da casa. Gente, eu disse, mas eu trabalho, ganho bem, como que eu vou deixar ele fazer tudo? E Deus começou a falar muito no meu coração. Esse ano, eu tive o privilégio de trabalhar meio período. O ano que vem eu começo a trabalhar o dia todo de novo. E aí meu esposo saía para trabalhar às 6 da manhã, eu levantava, e do lado do nosso roupeiro tem uma poltrona, que é onde eu oro. Gente, eu chorava das 7 da manhã às 11h30, vocês acreditam, para não poder largar as coisas para o meu marido? Eu chorava diante de Deus. Eu dizia, Deus, me dá outra direção. Ele não vai saber. Ele não vai saber fazer. Se nós já estamos quebrados, vamos quebrar mais ainda? E eu dizia para o Senhor, e eu chorava. Ele chegava às 11h30, eu mal tinha botado a comida a cozinhar, o olho inchado de chorar. Foi bem difícil. Até que chegou um dia, eu cansei de brigar com Deus. Eu disse, tá bom, Senhor, tá bom. Ele chegou de noite, eu sentei com ele. Não, eu estava no sofá, ele estava na mesa, e eu comecei a chorar. Eu disse, não aguento mais. Chega, pega tudo, toma conta de tudo, não quero mais nada, não quero saber de mais nada. Eu vou receber, vou pegar meu envelope, vou entregar nas tuas mãos, e tu que vai administrar, tu que vai fazer, tu é que vai tomar conta, porque tu é o homem dessa casa. Eu nunca vi meu esposo tão responsável por algo. Ele pegou uma caderneta e ali ele começou a anotar. E aí eu fui trabalhar, cheguei à noite, ele assim para mim, o que tu deve? Fala aí tudo que tu deve. Aí eu disse, é só isso. Aí parei um pouquinho, né? Fui lavar a louça. Lembrei, tem isso. E fui falando.
Falei tudo, ele anotou tudo ali. Tá, nós ganhamos tanto e nós devemos tanto. Já sabe, né? Nada de compra. Ele assim, provavelmente até o mês de abril, nós estamos no Natal, né? Ele assim, nada. Se nós queremos alinhar com Deus, nada. Aí chegou sexta-feira à noite, a minha filha mais nova mandou um áudio. Nós temos um grupo só de nós três. Tem um grupo de eu e as minhas 3 filhas. E tem um grupo só delas para falar mal de mim. Porque elas não deixam eu entrar naquele grupo. Elas não deixam. Então eu falei para elas que o grupo delas é para falar mal de mim. Mas elas colocaram no grupo, que é as 3 e mais eu. Elas colocaram que ia ter um feirão de roupa na cidade. Eu até esqueci de mostrar para o meu marido o meu áudio. Eu mandei um áudio para elas. Eu disse assim: meninas, aqui em casa as coisas mudaram para mim poder comprar alguma coisa só se a permissão do Joel. E com certeza ele vai dizer não. Eu acho que elas nem acreditaram quando elas escutaram aquele áudio. Mas precisamos nos submeter à vontade de Deus, que a prosperidade chegará. Não é fácil? A pastora sabe que não é fácil. Mas é preciso. Quando Deus dá uma direção, é preciso. Aí a gente tenta buscar de todos os outros lados para dizer que não, que é coisas da minha cabeça. Aí tu chega num culto, o pastor ou a pastora está pregando, ele diz: o homem é o sacerdote do lar. Aí tu vai ler a palavra, o Senhor disse: submeta a minha vontade, a prosperidade chegará. E aí tu vai buscar: eu sou a verdade. E aí a gente não tem para onde correr. É obrigado a se submeter a Deus e a acreditar e entregar a Ele. E eu vou dizer para vocês, igreja, eu estou me sentindo leve. Não posso comprar, né? Claro, mas eu estou me sentindo leve. Leve. Eu sei que agora é dia 10, na terça-feira eu vou receber. Ó, amor, vai lá pagar as contas. Ah, faltou, não tem nada a ver com isso. Você é o sacerdote do lar. Estou brincando. Daqui para frente, se eu comprar, daí você pode cobrar. Mas as contas antigas, as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo em Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém, Senhor Jesus. Então, não podemos sentir coceiras nos ouvidos e não deixar a palavra de Deus entrar. O verdadeiro evangelho é um evangelho de renúncias, perdas. Precisamos perder a nossa vida para achar a vida de Cristo. Quando decidimos nos arrepender de nossos pecados, mudamos de direção. Jesus, com seu doce e fiel Espírito Santo, nos perdoa nossos pecados e nos transporta para um lugar de segurança e estabilidade. E Ele diz: eu estou aqui, vai ficar tudo bem. Nós encontramos esse lugar em Deus quando nós decidimos nos arrepender dos nossos pecados e obedecer a palavra dEle. Nós encontramos um lugar tão tranquilo, tão em paz, que nada nos muda, nada muda a nossa direção. A nossa certeza de quando encontramos um lugar em Deus. Precisamos nos entregar a Cristo sem medo, sem nos apegar às coisas, deixar Ele transformar completamente todas as áreas de nossas vidas, sem restrição. Todas as áreas precisamos deixar Jesus tomar conta. O apóstolo Paulo, ele mudou completamente a direção. Ele mudou completamente a vida dele. A palavra de Deus, ela é extraordinária, ela nos traz cura, libertação. Como posso fazer isso? Gerando fé em nosso coração. Deus tem um propósito em nossas vidas. Jesus foi o autor e consumador da nossa fé, ao qual Ele propôs o gozo, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou à destra de Deus, para que nós pudéssemos ter vida e vida com Ele. Em cada vale que nós passamos, o Senhor está nos aperfeiçoando e nos ensinando a ir para o propósito com Deus. Precisamos encontrar esse lugar em Deus. O apóstolo Paulo encontrou esse lugar no Senhor. Ele encontrou esse lugar que no meio das adversidades ele sabia quem ele era. O apóstolo Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Ele não foi um apóstolo que ele foi escolhido por Jesus junto com os 12. Ele não conheceu. Ele foi conhecer os discípulos de Jesus. Ele conheceu Tiago, Pedro e Tiago.
E talvez ele conheceu João, porque ele fala sobre João na cartas ao Gálatas, quando ele escreveu. Não é certeza, mas talvez ele conheceu João também. E vocês sabiam que ele não foi bem aceito pelos apóstolos. Eles não achavam que ele era apóstolo de Jesus, porque ele não foi escolhido como eles, como 12. Mas isso não impediu Paulo de pregar o evangelho, não impediu Paulo de pregar a palavra de Deus sobre a vida dele. Paulo sabia quem ele era em Deus. Ele encontrou este lugar em Deus, esse lugar de refúgio, esse lugar de segurança, esse lugar sem medo do amanhã, esse lugar em Deus, que não importa o que aconteça, Ele estará ali para nos proteger e nos guardar, num lugar seguro. Ele encontrou isso. Paulo foi muito perseguido, ele teve perseguições extraordinárias. Ele teve uma vez que ele teve que descer pelo muro dentro de um cesto e ser levado pelo rio para não ser morto. Ele teve muitos confrontos, mas também ele teve muitas experiências extraordinárias de cura, libertação, porque ele encontrou este lugar em Deus. Eu vou ler para vocês, já estou indo para o ponto final, o início das cartas de Paulo. Paulo ele foi rejeitado como apóstolo pelos próprios apóstolos. Mas ele tinha encontrado esse lugar em Deus, que ele determinava quem ele era. É isso, igreja, nós temos que determinar quem nós somos em Deus, não importa o que as pessoas vão dizer. Nós temos esse lugar em Deus. Olha o que o apóstolo Paulo, eu vou ler primeiro versículos de 3 cartas de Paulo. Romanos 1. Você lembra que eu falei lá no começo da mensagem, quem nós somos? Quem somos? Como é que nós fôssemos escrever uma carta para alguém? Como que nós nos apresentaríamos, nos identificaríamos? Olha como Paulo se identifica nas cartas que ele escrevia para as igrejas. Olha como ele se identificaria. O primeiro versículo de cada carta de Paulo, se vocês vão ler, ele se identifica dessa forma. Romanos 1:1. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. 1 Coríntios 1. Paulo, convocado para ser apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. 2 Coríntios 1. Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, a igreja de Deus. Gálatas 1. Paulo, não da parte de homens por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dos mortos. Eu sou Paulo, apóstolo de Cristo. Era assim que ele se identificava para as igrejas. Nós temos que nos identificar, achar esse lugar em Deus. Esse lugar que quando as pessoas perguntarem quem você é, eu sou a Zenir, serva do Senhor Jesus, separada para pregar a palavra dEle. E eu sou a Zenir, a pastora aqui em cima. E em qualquer lugar que eu estiver nessa cidade, eu sou a mesma pessoa, separada para pregar a palavra de Deus. Encontre esse lugar em Deus, igreja. Busque no Senhor este lugar. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 11:23. Olha o que ele diz. São eles servos de Cristo? Uma pergunta. Estou fora de mim por falar essas coisas. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Ele sabia quem ele era em Deus. E ele tinha prazer em ser açoitado, ferido, ofendido pelo amor de Jesus. Por Jesus ele tinha prazer disso. Deus ama você. Nem sempre a resposta de Deus vai ser sim. Mas tem momentos que você vai procurar, vai parecer que você não vai encontrá-lo, mas Ele está lá. Mesmo no meio do silêncio, Deus está. Viva esse evangelho de Cristo, dia e noite, noite e dia. Viva o evangelho genuíno do Senhor Jesus, buscando o Senhor
com jejum e oração, tendo uma vida alinhada com o Senhor. Você tem um tesouro, você encontrou esse tesouro. Seja verdadeiro, que o tesouro de Jesus que está na sua vida, na minha vida, seja um tesouro verdadeiro e que eu apresente para as pessoas esse tesouro verdadeiro, esse ouro puro, que nem ele fala nas cartas que ele escreveu em Apocalipse. Nós temos Jesus, que é o nosso ouro puro, ouro verdadeiro em nossas vidas. Por onde passarmos, que possamos levar e entregar esse tesouro, não guardar e esconder só para nós. Muitas vezes, igreja, nós somos o ouro do tolo. Quem já ouviu falar aqui do garimpo? Os garimpeiros procuram ouro e de repente eles encontram uma pedra achando que é ouro verdadeiro. E quando eles vão alinhar, limpar aquela pedra, é ouro do tolo, é ouro falso. Que não sejamos falsos, que não queremos agradar a homens, que não fizemos as coisas para agradar pastores, para agradar líderes. Não, podemos fazer algo para agradar o Senhor. Ele sabe de todas as coisas. Não nos deixamos gastar para poder agradar a homens, não. O tesouro verdadeiro está em nós, que é Jesus Cristo, o ouro puro e verdadeiro. Encontramos esse lugar em Deus, que assim como o apóstolo Paulo, todos diziam que ele não era, que ele, até quando o Senhor veio até Ananias e falou para ele lá orar por Paulo, sabe que Ananias disse para o Senhor: Saulo, o matador de cristão? Não. E o Senhor disse: vai, porque eu farei da vida dele servo meu. Até Ananias não quis orar por Paulo. Tudo era ao contrário, mas ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia que ele tinha um Deus poderoso e verdadeiro. Jesus está chamando para nos alistar nesse exército de pregar a palavra para que ele volte. Uma coisa importante que nós temos nesse exército de Cristo, que o nosso general é forte, poderoso em suas batalhas. E nos ajudará a vencer todos os dias até a volta dele. Fique de em pé, igreja. Que o Senhor essa manhã possa trazer no seu coração essa certeza desse lugar em Deus. Certeza dos pecados perdoados. Certeza de quem você é. Certeza do amor de Deus sobre a sua vida. Eu oro e eu libero para a igreja essa manhã essa certeza do amor de Deus. Nem um sentimento de culpa, de dizendo que não são capazes de fazer algo. Todo sentimento de culpa está repreendido em nome de Jesus. Senhor, libera sobre a tua igreja esta manhã, Senhor. Um lugar em Ti, Deus, que eles possam encontrar, Senhor, um lugar em Ti. Um lugar, ó Deus, onde nenhum outro lugar seja melhor do que estar na Tua presença, Senhor. Leva a tua igreja para casa, Senhor, com essa palavra, Senhor, no seu coração. De encorajamento, de fé e de certeza, Deus, que temos um Deus. Que precisamos renunciar muitas coisas, mas também vamos encontrar muitas coisas nos lugares celestiais. Derrama sobre a tua igreja esta manhã, Deus. E que essa palavra esteja selada, Deus, nos corações. E que nenhuma seta do inimigo possa roubar essa palavra. Em nome de Jesus. Igreja, faça uma oração. Ore você com Deus. Fale você com Deus enquanto o pastor Joabe vai ministrar uma canção. Depois nós vamos fazer a oração final. Mas faça essa oração com Deus. Entregue a Ele. Denuncie a Ele algumas coisas que têm acontecido na sua vida. No deserto eu fui cego, mas agora posso ver. No deserto eu fui cego, mas agora consigo ver. Eu encontrei Jesus, Ele me disse assim: por que me persegue, Saulo, o que é que eu fiz pra ti? Eu encontrei Jesus, Ele me disse assim:
Porque me persegue, Saulo, o que é que eu fiz pra ti? Eu precisei ir pro deserto pra reconhecer meus erros. Eu precisei ficar cego para ver quem é Jesus. Eu precisei ir pro deserto pra reconhecer meus erros. Eu precisei ficar cego para ver quem é Jesus. O mais lindo, o mais belo, o Salvador. O mais lindo, o mais belo, Senhor, o Salvador. te entregamos a tua igreja essa manhã, Senhor, diante de ti. Cada oração que foi feita, Senhor, a ti, segundo o coração de cada um, Senhor, que está aqui esta manhã. Te entregamos a ti, Senhor, e te pedimos, ó Deus, traz essa revelação. Senhor, o apóstolo Paulo teve muitas adversidades em sua vida, mas ele também teve revelações extraordinárias da tua palavra. Deixou cartas incríveis para nós seguirmos no dia de hoje, cartas inspiradas pelo Espírito Santo. E que a tua igreja essa manhã, Senhor, encontre esse lugar em ti. Traz revelações da tua palavra, Senhor. Que quando eles forem ler, as palavras saltem da Bíblia, Senhor, e entrem para os corações. E haja cura, libertação. Que a palavra possa lavar, Senhor, a alma. Lavar, ó Deus, os pecados, ó Deus, porque a tua palavra, ela limpa, ela purifica. A tua palavra é como se fosse uma espada que corta dos dois lados. Senhor, que a tua palavra possa ter achado pouso nos corações essa manhã. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te entrego a tua igreja diante de ti, Senhor. Eu te dou graças, ó Deus, por essa manhã. Graça por essa palavra que o Senhor falou primeiramente ao nosso coração. E que possamos ir para casa, Senhor, cheios do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, igreja? Levante sua mão bem no alto. Feche o punho. Jesus Cristo é Rei. Jesus Cristo é Rei. Ele é Rei. Aleluia. Deus abençoe.